Imaginem o mundo inteiro, imaginem o planeta inteiro como sendo uma grande cidade. Essa cidade está em constante interação e para que as coisas aconteçam, algumas pessoas dessa cidade precisam assumir papéis. Essas pessoas são os países. Esses países podem ser divididos em países extrativistas, que são aqueles países que fazem o serviço pesado. Dentro das cidades, normalmente, infelizmente, são empregos tão dignos quanto qualquer outros, mas são os empregos, por exemplo, daquelas pessoas que carregam as coisas pesadas, os chapas, digamos que aquelas pessoas que fazem o serviço bruto de servente de pedreiro. Mas a gente tem também alguns países responsáveis pela produção, que são os países industrializados. Esses países industrializados, eles ganham mais do que os países extrativistas, mas lá no topo da pirâmide, que são os países que trabalham menos e ganham mais, estão os países que desenvolvem tecnologia. Então, quando a gente imagina desse relacionamento geopolítico, a gente imagina que os países que investem em intelectos, países que investem em desenvolvimento de novas tecnologias, eles simplesmente criam as novas tecnologias para que os países industrializados executem aquelas novas tecnologias através da exploração dos países extrativistas. Aqueles países que só criam as novas tecnologias, eles ganham dinheiro através de uma coisa que chama patente. Eles trabalham no desenvolvimento a partir do momento em que uma coisa é desenvolvida para ela ser explorada comercialmente, aquele país continua ganhando através de patente. Então, o iPhone, que é fabricado lá na China, com matéria-prima extraída do Brasil, gera mais dinheiro na Califórnia, onde ele foi desenvolvido, do que na China, onde ele é produzido, ou no Brasil, onde a matéria-prima é retirada. Então, onde entram os Yankees da sua pergunta desaforada? Os Yankees entram exatamente para evitar que países concorrentes surjam desenvolvendo tecnologia e evitando que eles sejam os únicos a fazer o serviço doce e ganhar a maior parcela da distribuição capitalista. Resumindo, eles fazem a parte leve e ganham a maior parcela do dinheiro, e para garantir que nenhum outro país seja petulante o suficiente para desafiá-los e querer também fazer a parte leve, ou seja, a parte relacionada ao intelecto, eles criam condições para que os países abandonem projetos como Ciência Sem Fronteira. Como que eles criam condições como essa? Patrocinando golpes de Estado através de uma imprensa como a Rede Globo, que consegue fazer a população ir para as ruas lutar contra os próprios interesses. Então, quando você critica essa ideia que a gente diz, olha, teve todo um esquema patrocinado por países de primeiro mundo para causar esse golpe de Estado no Brasil. Nesse esquema, inclui-se também projetos como Ciência Sem Fronteira, porque a finalidade é que nesse espaço global geopolítico, o Brasil se posicione simplesmente como um produtor de matéria-prima, não somente para produzir matéria-prima para eles por baixo custo, mas para que o Brasil também não ouse competir com eles naquilo que eles são especialistas.